O mito do empreendedor. Esse é o título de um livro. Esse livro aqui é do Michael Gerber. E é um livro que teoricamente está aqui para falar de empreendedorismo e apontar qual é o mito, o que é o grande erro que muitos empreendedores cometem quando querem lançar um negócio. Mas nesse vídeo eu vou te falar assim o resumo desse livro rapidamente do que é que ele se trata, porque a mensagem dele realmente é fantástica, transformadora, mas eu quero te mostrar o quanto essa mensagem ela pode impactar também o mindset de cada um em nossa vida, em nosso dia a dia, em nossos hábitos, em nosso comportamento, na nossa maneira de pensar, de agir, de organizar estrategicamente a nossa vida, o quanto essa mensagem, esse mito do empreendedor é algo que se aplica à nossa vida pessoal para qualquer pessoa que seja assalariado, profissional liberal, empreendedor, qualquer pessoa tem muito a se beneficiar com a mensagem desse livro aqui. Deixa eu mostrar ele mais uma vez, aqui sem o reflexo, o mito do empreendedor, do Michael Gerber. Bom, antes de começar, se inscreve no canal, clica aí no se inscrever para você receber os próximos vídeos. O Michael Gerber, ele conta no livro que ele batalhou bastante até ele conseguir, de fato, decolar na carreira dele. E isso aconteceu, se eu não me engano, lá para os 40 anos de idade, eu acho que até um pouquinho depois disso. E basicamente o que fez o Michael decolar na carreira dele foi descobrir qual seria o propósito dele, né? Qual seria aquilo que dava realmente brilho nos olhos e que ao mesmo tempo ele tinha um talento, uma habilidade em desenvolver. Geralmente quando a gente encontra algo relacionado com nossa motivação 3.0, nossa motivação intrínseca, naturalmente a gente acaba desenvolvendo excelência no que nós fazemos, porque você se empenha mais, você pratica mais, você estuda mais. E foi o que aconteceu com o Michael, e ele descobriu na realidade esse lado empreendedor e de ensinar também para as pessoas como escritor como organizar empresas, e ele fez muito sucesso nessa área, publicou vários livros, inclusive esse livro aqui. E esse livro ele traz uma mensagem absolutamente genial. É algo, assim, existem tantos livros de empreendedorismo e esse é um dos livros que se destaca muito da multidão porque ele traz um conceito, uma ideia muito genial e transformadora. Eu costumo dizer que por trás de toda grande ideia genial e transformadora existe uma essência, um princípio que pode ser aplicado a qualquer outra área da vida. Por exemplo, quando a gente diz que o que você planta, você vai acabar colhendo lá. Obviamente, se você cuidar bem do terreno. Então, isso na nossa vida quer dizer o quê? Se você se empenha no seu dia a dia naquilo que você quer desenvolver habilidade, consequentemente você vai desenvolver habilidade. Isso é um princípio universal. O princípio que o Michael traz nesse livro é um princípio que eu vou começar aqui te explicando o lado empresarial, empreendedor, para depois fazer o paralelo com a parte mental, a parte nossa do dia a dia que tem a ver com cada um de nós. Basicamente, o Michael Gerber diz que o empreendedor que quer começar a se lançar no mercado, isso é algo que está acontecendo muito no Brasil, um país que está aí em desenvolvimento e onde tem o empreendedorismo sendo incentivado. Então muitas pessoas, especialistas, experts em uma área específica, que são assalariados, mas que por algum motivo querem parar de trabalhar para alguém, querem mais liberdade de tempo, mais liberdade geográfica, mais liberdade de escolhas e acabam lançando um negócio para poder então viver disso com todos esses benefícios que eu citei anteriormente. E o que acontece com muitos desses profissionais que querem entrar no mundo do empreendedorismo é essa questão desse erro comum que o Michael chama de o mito do empreendedor. É quando você traz da sua vida uma experiência profissional em uma área qualquer, por exemplo, você trabalha fazendo bolos. Então você está numa empresa hoje onde você é especialista em fazer bolos. Ou você é um professor de faculdade e ensina determinada matéria. Na hora que você vai abrir um negócio, a tendência é querer abrir um negócio desta área que você entende, que você é um especialista. Inicialmente você começa você mesmo, tocar toda a mão de obra, para poder fazer a empresa rodar. E aí, de repente, você passa a ser, além do especialista, do expert, você passa a ser também o empresário do negócio, e aí você tem outras atribuições. E aí o mito que acontece com muitos de nós, inclusive comigo, acontece demais, já aconteceu muito no passado, hoje um pouco menos, principalmente depois de ter lido esse livro, mas continua acontecendo,
é que a gente acaba trabalhando como empregado de nossa própria empresa. Existem alguns níveis estratégicos organizacionais dentro de uma empresa. Existe um nível lá, o primeiro nível lá em cima, que é o nível estratégico do pensador, do dono, de quem toca o negócio, quem tem a visão de expansão, de como vai funcionar, do negócio mesmo, que é mais um trabalho de pensamento, de organização, de arquitetar, pensamento estratégico. Logo depois existe ali o pensamento administrativo ou executivo, ou seja, como é que você vai organizar a operação da coisa, então cuidar mais de perto da operação do negócio, tem o papel do gerente, por exemplo, numa loja. E existe o papel ali operacional realmente, que é o empregado que vai estar realizando. Dentro de uma escola, é o professor que está ali dando aula. Dentro de uma padaria, o padeiro está ali fabricando pão. E no momento que nós começamos a querer abrir um negócio, a tendência é que a gente desempenhe esses 3 papéis. E é natural. No início, às vezes não tem dinheiro, investimento para contratar pessoas e você mesmo tem que tocar o serviço. Agora, mesmo quando tem dinheiro para contratar as pessoas, muitas vezes o expert acha que não tem ninguém capaz de fazer o trabalho melhor do que ele mesmo e acaba querendo fazer tudo, e com o passar do tempo isso vai gerando um desgaste gigantesco. O expert vai ficando ali na parte operacional na grande maioria do tempo, 80, 90% do tempo ali tocando o serviço e não sobra tempo nenhum para pensar no lado administrativo do negócio e no lado estratégico do negócio. E você se torna um refém. Você vai ganhar, às vezes, menos do que ganhava como assalariado, porque você mesmo tem que produzir a riqueza, mas além disso você está trabalhando muito mais, porque além do seu papel como expert, você também está tendo que gastar energia para ser o administrador, cuidar de toda a parte burocrática, toda a parte de contabilidade, e o Michael mostra justamente que esse é o erro que muitos empreendedores cometem, de não saber criar uma empresa de verdade. É um expert que sai do seu nicho de expertise para se tornar um empreendedor, sendo que ele não é um empreendedor de formação, ele não é um empresário de formação. O empresário ele é um administrador que pode abrir, às vezes, um negócio na área de nutrição, na área de medicina, na área que ele não precisa do conhecimento técnico daquela área para fazer o negócio acontecer. Porque ele precisa do conhecimento de gestão empresarial para montar uma estrutura que, no final das contas, faça o negócio acontecer e ele vai contratar a mão de obra que ele precisa. Esse é o lado correto, empresarial, de funcionar, como as grandes empresas funcionam, e os pequenos empreendedores que tentam começar dessa forma, muitos acabam se frustrando e acabam desistindo, às vezes, desse sonho por conta desse tal do mito do empreendedor. Então, essa é a primeira parte que eu queria trazer aqui para te mostrar mais ou menos do que é que o livro fala. Agora eu gostaria de fazer um comparativo desta filosofia aplicada ao empreendedorismo com a nossa mente. Ainda dentro do empreendedorismo, só puxando um gancho, ele fala no livro muito do exemplo do McDonald's. O McDonald's foi a primeira grande franquia criada. E o que é uma franquia? Uma franquia é uma empresa que tem um processo operacional automatizado, um sistema que funciona e que, independente de quem está ali tocando o serviço, vai funcionar da mesma forma. E é por isso que o McDonald's conseguiu ter milhares e milhares de lojas em todo o mundo com um padrão de funcionamento praticamente idêntico, com o mesmo hambúrguer, com o mesmo sabor, com 2 picles, com aquele pouquinho de ketchup, com a carne no mesmo ponto, independente de quem era o gerente da loja, de quem era o cozinheiro da loja, de quem era o atendente no caixa, o McDonald's funciona da mesma forma no mundo inteiro. Porque existe um sistema automatizado que foi criado e aí deu início a esse grande movimento das franquias. A partir daí começaram a surgir muitas franquias no mundo e realmente hoje nós temos aí a Subway, muitas empresas que nós vemos o funcionamento bem parecido de uma loja para outra, porque foi automatizado. Então agora falando da parte de desenvolvimento pessoal, o que é que isso te ensina, esse grande princípio para que você possa ter uma vida mais produtiva, mais feliz, com mais tempo livre para você poder fazer as coisas que a motivação 3.0 na sua vida, aquele hobby, ou simplesmente repousar, que a gente acha que tem que se ocupar o tempo todo e isso acaba gerando desgaste e cansaço. A gente precisa de um tempo para poder deixar a mente respirar. O nosso subconsciente,
ele está ali atuando o tempo todo, fazendo diversas ações do nosso dia a dia. Ele está ali operacionalizando diversas das minhas ações. E a minha mente consciente, que é a outra parte da minha mente, a minha mente racional, analítica, cuida de outras atividades. Qual é a grande diferença entre ambas? O subconsciente, ele funciona praticamente sem gastar sua energia. Ele funciona automaticamente. O subconsciente é como se fosse o sistema de uma empresa funcionando com os funcionários treinados que sabem cada um seu papel, o gerente que sabe qual é o seu papel e está funcionando sem que isso cause preocupação ou desgaste para o dono. Esse é o nosso subconsciente. Uma empresa pode ser mal montada e a operação ser catastrófica. E isso vai dar dor de cabeça para o dono. Assim, da mesma forma, o nosso subconsciente pode ser mal programado e lhe dar muita dor de cabeça através de ações e de escolhas inadequadas para a sua vida. Um hábito negativo, um vício, tudo isso são programações e é nosso sistema funcionando não ao nosso favor, mas prejudicando. Então, é aquele dono, aquele patrão que tem uma empresa mal montada com um sistema ruim que um dia vai acabar falindo. E a nossa falência é uma falência emocional. E essa falência emocional, ela vai resultar em doenças, vai resultar em falta de felicidade, falta de autorrealização, falta de produtividade e tudo isso. Porque o seu sistema foi mal programado. O primeiro conceito está aí. A importância de entender que o nosso subconsciente é um sistema automatizado e eu preciso treinar ele para que ele trabalhe a meu favor. E para isso, eu tenho que utilizar a minha mente consciente, porque a minha mente consciente é como se fosse realmente lá o dono da empresa, ele que toma as decisões, que cria a estratégia para o funcionário trabalhar de determinada forma para gerar determinado tipo de resultado. E minha mente consciente tem que gerar determinados tipos de ações na minha vida para programar meu subconsciente para que ele continue trabalhando por mim. Eu primeiro gasto uma energia forte com a minha mente consciente para conseguir criar uma automação na minha vida que vai ser tocada pelo subconsciente e isso é chamado de hábito. Utilize a sua mente consciente para criar hábitos na sua vida que trabalhem por você. E por que isso é muito, muito importante? Imagine você se o dono do McDonald's ele tivesse que cuidar de todas as lojas que ele tem. Qual seria a quantidade de lojas que ele poderia administrar ou tocar o serviço com a mesma qualidade? Muito pouca, porque uma pessoa tem uma limitação muito grande e você acaba eliminando esse limite quando você consegue expandir uma equipe treinada segundo o sistema. Da mesma maneira, a nossa mente consciente é extremamente limitada. Ela gasta muito energia, não tem espaço para a gente processar muitas informações ao mesmo tempo com intensidade. Então você vai entrar em exaustão mental se você tiver muitas coisas carregando a sua cabeça. E isso vai fazer você ter estresse, você ter ansiedade e má execução nas ações que você deve estar realizando. Então, o que é que eu preciso fazer? Obviamente, você tem que ter uma estratégia, saber o que você quer na vida. Primeiro passo. É o que o Michael Gerber descobriu lá com 40 anos, quando ele descobriu o propósito dele. A partir daí, tudo fica muito mais claro. Quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve, fica aí perdido, distraído. Então, a primeira coisa é você, obviamente, estabelecer para onde você quer ir. Esse é o primeiro ponto. Eu montei uma empresa. Minha empresa quer o quê? Ela quer vender um serviço, ela quer vender um produto, para que público, de que forma. Eu tenho que ter isso bem definido. Então, na sua vida pessoal, o que é que você quer? Isso é o primeiro passo, definir. E aí vem o segundo passo. Uma vez que eu sei o que eu quero, criar uma estratégia para chegar no que eu quero. E com essa estratégia eu vou focar as minhas ações pensando sempre em automatizar ao máximo aquilo que eu estou fazendo para poder liberar espaço na minha mente consciente para ela poder criar coisas novas, para ela poder pensar em coisas novas e para eu ter tempo para viver a minha vida. E aí entra um conceito muito, muito, muito importante, que é o conceito de criação de rotina em nossa vida. Muitas pessoas vão dizer, viver uma vida de rotina não é para mim, isso eu não me identifico, que coisa, monotonia, todo dia a mesma coisa. A grande questão da rotina é que quando você faz sempre a mesma coisa todos os dias, como se fosse um ritual, para aquelas coisas que não têm grande relevância na sua estratégia a longo prazo, a médio prazo, até mesmo a curto prazo. Ou seja, vou levantar que horas? Vou tomar um banho que horas? De que forma eu vou tomar um banho?
vou tomar um café da manhã, o que é que eu vou comer, de que forma. Todas essas pequenas decisões precisam ser automatizadas para que isso não seja um gasto para a sua mente consciente. Você tem que deixar a sua mente consciente livre, forte, energizada para tomar as decisões mais importantes, seja para o seu negócio, seja para a sua vida, automatizando ao máximo aquelas ações triviais que estão ali todos os dias e você não precisa se preocupar. Se você perde seu tempo escolhendo, meu Deus, qual é a roupa que eu vou vestir, qual é a comida que eu vou comer. Então você tem que criar uma rotina, um ritual de todos os dias, da maneira que você vive, para que a maior parte das coisas você faça automaticamente, sem gastar energia disso. Como se fosse uma equipe de funcionários trabalhando segundo um sistema organizado para cuidar daquilo. E aí você libera mais espaço na sua mente para tomar as decisões que realmente são importantes. Aquelas decisões de qual é o novo hábito que eu preciso implementar, qual é o hábito que eu preciso modificar, qual é o meu propósito, para onde é que eu quero ir, qual é a estratégia que eu vou seguir. Obviamente que você vai ter coisas operacionais para você realizar na sua vida. E se você está preocupado com monotonia, de achar que um ritual vai cair, não se preocupe, porque por mais que o seu dia seja todo ritualizado, que você tenha uma rotina, você ainda assim vai ter infinitas escolhas para fazer. Nunca um dia vai ser igual ao outro, por mais que você tenha uma rotina. Então, basicamente, esse vídeo foi um vídeo para falar sobre a importância de automatizar a nossa vida, o nosso subconsciente. Programe o seu subconsciente como se fosse o sistema de uma empresa, de uma franquia, que a sua vida seja uma vida replicável. Se amanhã alguém chegar para você e falar, nossa, como é que você consegue ter esses resultados na sua vida, passar tanto tempo em casa ou ser tão excelente profissionalmente, você deveria poder ter um manual operacional escrito dizendo, olha, é isso aqui que eu faço, você também se seguir esses passos você vai fazer. Não que exista um único caminho, existem infinitos caminhos, mas os caminhos que funcionam são os caminhos que são seguidos. E se você tem resultado consistente, provavelmente você tem uma rotina. Essa rotina pode ser escrita e replicada por outra pessoa. Da mesma maneira, se você tem uma empresa que funciona, você tem os seus manuais operacionais, processos operacionais escritos, que se outra pessoa quiser fazer a mesma operação, vai ser possível. Isso é chamado de franquia. Essa foi a minha visão, a minha interpretação ao ler esse livro, que é um livro realmente fantástico. Recomendo que você leia O Mito do Empreendedor, do Michael Gerber, e fala sobre empreendedorismo, mas é possível aplicar isso em nossa vida para a gente buscar ter uma vida mais feliz, mais produtiva, com mais tempo livre, desde que a gente saiba criar uma rotina, automatizar aquelas ações sem grande relevância, impacto, que são importantes, sim, claro, eu tenho que comer, tenho que tomar banho, mas não é a maneira que eu vou tomar banho que vai mudar o meu curso, a minha felicidade, a minha produção, enfim, deixe espaço para realmente gastar sua energia em coisas que vão fazer a diferença na sua vida. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você achou interessante esse tema aí, deixa o seu curtir nesse vídeo, seu comentário para me dar esse feedback. Se inscreve no canal para receber também um aviso de todos os próximos vídeos e compartilha esse vídeo com alguém que você gosta e que você gostaria que ouvisse essa mensagem que de repente pode virar uma chave e fazer com que a vida seja um pouco mais interessante, um pouco mais feliz, um pouco mais saborosa, porque a gente está aqui para isso, para tentar viver a vida da melhor maneira possível. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!